Estamos chegando, novo podcast do comércio, novo comércio podcast para vocês aqui. Hoje o jornalista Lucas Silveira conduzindo aqui essa nossa entrevista. Quero agradecer a você que está chegando agora no nosso canal. Você ainda não se inscreveu, está esperando o que para se inscrever? Dá um like aí, deixa eu falar nessa aqui que eu fico mais próximo de vocês, né? Dá um like pra gente, se inscreva, compartilhe, divulgue para todo mundo, porque esse é o espaço dedicado ao comércio. Aqui, sua empresa, suas ideias fazem parte do dia a dia e você tira todas as dúvidas. Novo Comércio Cast, faça a inscrição no nosso canal no YouTube, também nas redes sociais. E hoje a gente tem aqui a grata alegria de receber dois convidados aqui. Olha, a câmera aberta vai mostrar para vocês aí, que é o Richard Masson, ele é sócio fundador e CEO, né, da Rugby 5.0 Group, olha que bacana. E o William Ishimura, que é o diretor de produtos também da Rugby 5.0 Group. Hoje vamos falar um tema, você que é empresário, você que está aí, quer abrir seu comércio, já ouviu falar de MEI, já ouviu falar de Simples Nacional, desse regime tributário que agora está naquela conversa, vai mexer, como é que está a situação tributária no Brasil? Hoje aqui, gente, dois grandes mestres especialistas nessa área que vão conversar com a gente e vão tirar nossas dúvidas. Então, fique ligadinho, você não pode perder. Para você que está chegando em tempo real assistindo nosso programa, seja bem-vindo. Boa noite, porque a gente é exibido aí toda terça-feira, 9 horas da noite. Você pode clicar lá, põe um sininho. Por a gente fala para você se inscrever e botar o sininho, porque toda terça-feira, ao você colocar o sininho, você vai ter uma notificação e vai receber aí o nosso programa e vai poder saber o que tem de novidade no comércio. Por isso que é o novo Comércio Cast. Richard e William, obrigado. Aqui boa noite, mas para os internautas é bom dia, boa tarde, boa madrugada. Enfim, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Primeiro, obrigado aí pelo convite, e o prazer é todo meu. Se você quiser puxar o microfone, Richard, puxa o microfone para ficar mais fácil. Isso, depois a gente troca lá, põe pro William, né? O William aqui e o Richard ali. Não, o contrário. Aqui, o Richard ali e o William ali, tá certo. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Termos oportunidade aí de compartilhar um pouco do nosso conhecimento, experiência para ajudar aí o empresário no seu dia a dia. É a nossa função, né? Como técnicos da área contábil, tributária, né? Então, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos assistindo aí. Vamos lá, agora você, William. É isso aí, quero agradecer. Pode puxar mais certinho isso, vamos virar. Isso. Ótimo. Quero também à vontade, viu, gente? Não esquenta a cabeça, não. Isso aqui, o podcast é isso, a gente fica à vontade conversando mesmo. Vamos lá. É isso aí, quero agradecer a todos os empresários e aquelas pessoas que estão querendo entrar nesse mundo especial que é o mundo do empreendedorismo, né? O meu grande abraço a cada um de nós e a cada um de vocês que juntos vamos melhorar e levar soluções ao maior número possível de pessoas. E a gente veio aqui não fazer um papo técnico com vocês, nós viemos realmente, da minha época, né, apertar a tecla SAP, né? Ou seja, traduzir o que a gente fala no nosso mundo contábil em letras garrafais e nada de letras miúdas, e vamos traduzir isso para vocês, para que todos tenham um entendimento melhor, né? Para a gente empreender com qualidade, porque quando a gente leva o empreendedorismo a sério ao maior número possível de pessoas, isso é retornado a nós em prosperidade, felicidade e gratidão a todo mundo que compra e acredita nos nossos produtos. Então a gente não veio aqui falar dessas leis, essas coisas mais chatas, não. A gente veio desmistificar isso para que vocês empreendam com qualidade. Ô William, para quem está chegando agora e quer conhecer um pouco mais do William, conta pra gente um pouco da sua história, até para as pessoas se familiarizarem e a gente conhecer melhor aí o William. É isso aí. Eu nasci em Brasília em 1977, sou de uma mistura de japoneses com italianos. Nós fomos para a cidade de São Paulo, abrimos uma empresa de serviços que é uma contabilidade. Inicialmente, essa contabilidade ela nasceu para atender o mundo daquelas pessoas empreendedoras, corajosas, mas que, por um lado, não sabiam nem direito o idioma português brasileiro, né? Então, nós fazíamos ali a contabilidade de pessoas que praticamente sabiam escrever o próprio nome. Então, eram japoneses, chineses, coreanos, libaneses, italianos, né? E essas pessoas tinham a coragem de empreender, porque já viam na veia empreendedora esse negócio, mesmo com a dificuldade da língua. Então, se essas pessoas tiveram muito sucesso, mesmo sem saber escrever direito,
Então a gente vem nessa jornada. Hoje nós atendemos mais de 1.000 empresários, fizemos uma fusão recente, a Libra Contabilidade com a Hub 5.0, ou seja, o tradicional de 1979 é a fundação da nossa empresa, com a Hub, que é uma startup, e nós aceleramos levando soluções de empreendedorismo, não de contabilidade, mas soluções de empreendedorismo aos empresários. Então eu sou contador por formação, sou engenheiro civil também, temos algumas especializações na nossa carreira e sou também coach, né? Master Business Coach, levando aí a formatação de negócios, né? Fazer um business plan de ponta a ponta, mas traduzindo isso realmente para o mundo do empreendedorismo, sem aquela burocracia. Willy, qual que é a relação? Você falou que você é engenheiro e contabilidade. É diferente a área, né? Qual que é essa relação? Onde você chegou nessa parte de contabilidade? Então, a engenharia, ela nos possibilita a levar ao empresário uma solução completa com a contabilidade. Porque para mim tudo é engenharia, é uma engrenagem que precisa da outra dentinho por dentinho para que isso gere perfeitamente. A contabilidade, ela faz toda a parte tributária e a engenharia faz toda a engenharia do negócio mesmo, né? Desde um organograma da empresa, ou seja, quem é o CEO, no caso, né, eu sou o diretor de produtos da empresa, ou seja, cada um tem um papel. Se divide certinho. Exatamente, para que a empresa rode direitinho. Então, antigamente, na década de 80, a gente podia falar que os negócios são feitos de pessoas. E não é qualquer tipo de pessoa, pessoas certas. Depois, na década de 90, a gente fala que são pessoas e processos. E agora, na década depois dos anos 2000, nós falamos que são pessoas, processos e tecnologia. Quando você junta esses três, você realmente consegue uma metodologia de trabalho a qual você consegue focar na solução e não na burocracia. Então, a engenharia está presente em tudo isso e está presente também no licenciamento. Então, para você ter uma clínica, você precisa de vigilância sanitária, você precisa de bombeiros, você precisa de tudo isso. E nós da Hub temos todas essas soluções para que realmente o empresário só foque no negócio dele. Outra engenharia que a gente faz muito bem feita é o financeiro, a engenharia financeira, por isso que tem grandes engenheiros em grandes instituições financeiras por aí, e a maioria deles ocupam altos cargos de executivo ali dentro, porque a engenharia financeira alinhada à contabilidade, nós damos o que a gente fala da última linha do DRE, né, da demonstração de resultado do exercício, que é o lucro líquido. Sim. Que é o que realmente interessa para o empresário. Né? Exatamente, é o que mantém essas engrenagens lubrificadas do empreendedorismo e ele continua na solução. Então, o faturamento é gostoso de falar, a minha empresa fatura 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 mil, o que for, não importa. Né? O tamanho da sua solução é o que dá escala na sua produção e é o que dá escala no seu faturamento. Mas a última linha do DRE é o que mostra a durabilidade da sua empresa. Se a sua empresa veio para atender uma necessidade de um tempo, né? Por exemplo, na pandemia teve muita empresa aí de álcool gel, por exemplo, veio só atender uma demanda específica. Ficou específico naquilo, né? Específico naquilo. Mas o nosso negócio não. O nosso negócio é para empresas que querem prosperar, passar de uma geração para outra. Empresas imortais. O CPF é mortal. O CNPJ tem que ser muito maior que o CPF. E nisso a gente fala da imortalidade das empresas. E para isso que a Hub foi fundada, por isso que nós fizemos essa fusão para levar qualidade no atendimento. E o atendimento para o empresário é tudo. Ele não pode ter dúvida, ele tem que ter clareza, ele tem que empreender com segurança e mais do que a segurança, é a sensação de segurança. Não é aquela sensação de, será que vai vir aqui uma notificação da Receita pedindo alguma coisa? Alguma coisa que eu esqueci, algum documento alguma coisa que eu esqueci. Exatamente. Por isso que quando a gente alinha a tecnologia vê tudo isso para a gente. Ela traz as notas fiscais emitidas contra a empresa e a favor da empresa. E a gente já tem tudo isso na mão, a gente aproveita cada centavo. A gente costuma dizer que R$1 são 100 centavos que compõem R$1. E cada centavo desse R$1 ele é muito importante na última linha ali do DRE, porque é o lucro que interessa. Então a gente coloca lá centavo a centavo de cada imposto, vamos aproveitar isso ao máximo
porque a lei nos permite falar que não existe bitributação. Então a gente vai e faz conforme a lei, conforme a conformidade, e dá mais lucro líquido ali na última linha do DRE. Não que outros escritórios de contabilidade não atuem de uma forma a economizar ao máximo. Mas faz meio que automático, né? Aquela coisa. Porque não tem essa tecnologia. Aqui, Então é o ser humano que está ali olhando nota a nota, tentando recuperar o crédito, tentando se aproveitar daquela linha ali. Agora não, nossa tecnologia ela nos permite ter 100% de aproveitamento, né? E de forma totalmente legal. E o empresário fica amparado e fica seguro. Então ele paga menos impostos com segurança e com sensação de segurança para deixar ele procurar novos caminhos para o empreendedorismo e expandir os seus negócios com segurança. E quem sabe, né, fazer o negócio prosperar por gerações e gerações e gerações. Essa é a nossa missão. Um pedacinho aí do William, vocês estão conhecendo aí, ele que é o diretor aí de produtos da Hugby, e agora a gente vai falar com o Richard para ele se apresentar também, e o Richard contar um pouco da sua trajetória, né, Richard? A gente ouviu um pouco da trajetória do William, daqui a pouquinho eu vou esmiuçar mais um pouco ali, e agora eu quero saber de você, Richard. Conta um pouco pra gente quem que é o Richard. Perfeito. Você quer bem coisa de escola, né? Quando você chega para apresentar, né? Só vira o microfone pro seu lado. Isso, que as coisas de escola o pessoal tem, né? Quem que é o Richard? Fala aí, tem que levantar perante os alunos e falar. Vai, Richard. Bom, meu nome é Richard de Oliveira Masson, né? Eu venho de grandes corporações, tá? Então eu tive a oportunidade de trabalhar dentro das Big Four, das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, outras grandes corporações que faziam reportes internacionais. E o que é curioso, um dos outros sócios do Hub, né, que é o Anderson Murilo, que também é um dos sócios fundadores do Hub, do conceito Hub 5.0 Group, ele é uma pessoa que teve a oportunidade de fazer a IPO na Bolsa de Valores, é uma pessoa que veio do zero, né? Conheci ele lá em 2017, quando ele terminou o processo de não compete dele. E nós nos conhecemos e um bate-papo muito bem descontraído ali, falando de negócios. O Anderson expressou a necessidade de ajudar os pequenos e os médios empresários, né? Na realidade, o empresário que tem a microempresa e a média empresa, né? Melhor dizendo. Então, ele falou, olha, eu tenho muitos amigos que têm muitas dores, né, Richard? E você tem acesso ao que há de melhor no mercado. Porque hoje, quando a gente pensa numa estrutura, a estrutura de tributos, leis dentro do Brasil é algo extremamente complexo. Né? Onde o pequeno e o médio, ele não tem acesso a um planejamento tributário, uma visão mais apurada da contabilidade. Hoje, se você for perguntar para o empresário que tem uma empresa pequena ou média, o que é o contador para ele vai falar, o contador é aquele cara chato que fica me mandando boleto, imposto para pagar todo dia. Mas não é isso, a contabilidade ela vai além, ela consegue dar indicadores de performance financeiro da empresa, um valuation, né? O valor da empresa ali, para se ela for receber um investimento de algum sócio, se ela precisa contratar mais pessoas, ou se ela precisa demitir, onde que ela está errando dentro da estratégia, qual que é o custo, qual que é a margem, né? Como o William mesmo colocou muito bem, falar de faturamento é uma coisa muito boa, né? Mas o faturamento ele é para o ego do empresário. Mas o que realmente sobra no bolso, que é a última linha ali da DRE, do resultado, é o que realmente importa. Tá? Então, nós trazemos um conceito de ajudar o empresário, né? Principalmente focado aí, no empresário que tem a pequena e a média empresa, né? A entender como a contabilidade pode ajudar ela no dia a dia. Né? E aí esse foi o bate-papo que a gente teve. Né? Eu falei, olha, tem que pensar muito bem, porque quando a gente entra dentro de uma grande corporação, são salários altos, são pessoas com alta patente. Eu também sou contador, tenho pós-graduação em gestão tributária, em controladoria, em faculdades de renome. Então, assim, um profissional desse para uma empresa, ele é muito caro. Falando português, cara, ele é muito caro. Pequeno e médio não tem acesso a esse tipo de assessoria. Isso que eu ia perguntar até para vocês que estão nesse ramo. Geralmente, as pessoas, o pequeno e o microempresário, eles sofrem muito com essa falta de orientação. Né? Exatamente.
por esse motivo, isso é tão interessante ser analisado, que quando existe qualquer crise financeira no país ou qualquer problema, nós vemos muitos empresários de empresas pequenas e médias fechando as portas e muitas empresas grandes falando que bateram recorde de faturamento. Por que isso? Justamente porque ele tem toda uma equipe de pessoas que estudaram muito para isso, para fazer toda uma engenharia financeira, de poupar dinheiro, de comprar outras empresas e assim sucessivamente, para poder se manter e se consolidar e aumentar o percentual dela, os valores, né, a sua receita no decorrer do tempo, né? O William mesmo trouxe um ponto muito interessante, que ele fala que o objetivo é eternizar a empresa. Então, muitas vezes, o pequeno e o médio, ele entende que a empresa é ele. Mas, tipo assim, se eu estiver lá, a empresa funciona. Eu morri, acabou a empresa, fechou tudo. Isso não pode acontecer, né? O CNPJ ele tem que ser algo eterno. Então, nós conseguimos trazer esse conceito. E aí ficou a grande questão: como trazer melhores práticas de grandes corporações para o pequeno e o médio que não consegue pagar esse preço. Bom, desde então nós começamos a investir muito em tecnologia e melhores práticas, pensando ali no pequeno, né? Então a gente via ali a necessidade do pequeno para poder entender qual que seria a necessidade dele ali no dia a dia, o que faz ele perder tempo. E nesse estudo, a gente identificou a seguinte questão: que 40% do tempo do empresário, principalmente pequeno e médio, é perdido com assuntos de back-office. Quando eu falo assuntos de back-office, eu falo contabilidade, fiscal, departamento pessoal, parte de financeiro, contas a pagar, contas a receber. Férias, essas coisas. Férias. Todas essas coisas são coisas importantes para se manter a saúde e a estrutura da empresa. Porém, para o comerciante, não é o que dá resultado para ele. O que dá resultado para ele é ele vender os produtos dele, é melhorar a experiência do cliente. E aproveitando isso, Richard, e como que esse empresário que está acompanhando a nossa entrevista, ele precisa ter um funcionário de confiança, porque muitas vezes aqui, principalmente aqui no interior, em Minas, existe isso, William. A pessoa, ele tem a sua empresa, mas aí eu tenho funcionário, eu tenho medo de o funcionário passar a perna em mim. Eu tenho medo, de repente eu coloco lá, vai que o cara pega, não confia, ou põe a mais. Como vocês orientar o comerciante, o empresário, vamos abrir a mente nesse sentido? Bom, quando a gente fala, por exemplo, da contratação de funcionários dentro da empresa, o que é recomendável? Dentro da nossa estrutura, por exemplo, o produto contabilidade, tá? Ele é um dos produtos da nossa solução. Nós somos uma solução completa de atividades administrativas, financeiras, contábeis, entre outros. Então, primeiro passo, questão de contratação. Contrate uma empresa que tenha expertise dentro do segmento de RH. Tá? O Hub ele traz essa expertise também para o pequeno e para o médio empresário. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os currículos dessas pessoas, selecionar dentro da estrutura que a empresa necessita, né, ali da vaga, porém ele vai fazer uma avaliação psicológica da pessoa, do candidato. Então, dependendo da necessidade, tem pessoas que vão performar fazendo análises ali no computador ou no caixa ali do comércio, né? Então, esse tipo de funcionário ele tem que ter algumas características. Não, essa pessoa vai fazer o atendimento ao cliente, então ele tem que ter outro tipo de característica para que ele possa performar da melhor forma possível, né? Então, essa inteligência de RH pode ajudar aí o empresário a fazer uma boa contratação e ele perder menos tempo, obviamente, com isso, né? E um outro ponto que é muito relevante é que também o empresário ele tem que ser um excelente gestor. Se ele não é, ele tem que se tornar um excelente gestor para conseguir compartilhar muito bem as suas políticas, o que ele acredita, os seus valores, para que os funcionários sejam um reflexo
da sua ideologia, da sua empresa. Né? É uma expansão. E, obviamente, existem muitos materiais hoje. Né? Hoje a gente tem muitos influenciadores também no mercado, várias aceleradoras, que também ajudam os empresários a melhorarem esse tipo de performance no dia a dia. Né? Então, isso é muito bacana para que o empresário avance com essa maturidade. Né? Muitas vezes, o que acaba acontecendo? O empresário, quando ele fala, vou empreender, às vezes ele veio de uma cultura onde as pessoas trabalhavam como CLT para uma empresa, às vezes os avós, os pais dele entraram na empresa e se aposentaram na mesma empresa. Né? Antigamente é muito disso. Exatamente. Né? Lá a vida e mudou. Inteira. Né? Vamos assim, basicamente tem que virar uma chavinha na cabeça para ele poder começar a entender melhor isso. Né? E a gente consegue dar esse tipo de assessoria também no dia a dia do empresário aí. Até aproveitar, William, nesse sentido, por exemplo, o pessoal que está aqui acompanhando a gente, de repente é MEI, tem uma microempresa e tem ali aquela... O MEI hoje já está, uma faixa aumentou, né? Agora está o que, 70 e poucos reais o que paga por mês, né, de manutenção. Ele é com base no salário mínimo, teve um pequeno ajuste no salário mínimo, ele tem ali um percentual em cima disso. Mas o MEI, eu costumo dizer que são 3 formas de você empreender. A primeira forma é quando você encontra uma necessidade, seja regional, seja do município, seja do estado ou do Brasil inteiro. Isso só determina o tamanho, mas a solução é o que determina o público. Então você vê ali um problema da sua região, acha uma solução, testa essa solução, traz essa solução de novo para casa, aperfeiçoa essa solução e coloca ela no mercado. Então são tantas particularidades do negócio que o empreendedor se preocupar com isso e ainda mais se preocupar com o regime tributário, o tributo, a contribuição, é muita tem coisa para a cabeça. Tem alguma coisa de ICMS, você comprar em outro estado, vem maior, essas tributações assim, né? É muito complicado. Então, a gente tenta descomplicar ao máximo. Em falar em descomplicar, o microempreendedor individual, hoje, pela nossa visão, é a melhor forma de você iniciar um negócio. É a melhor. Então, tem esse empreendedor externo que vai lá procurar uma solução. Tem o empreendedor que ele já tem uma solução e depois ele vai procurar o público. E tem o intraempreendedor. O que é o intraempreendedor? É aquele que abre uma empresa e presta serviço, geralmente dentro de uma outra empresa. Dentro desse intraempreendedor é a forma que você tem, uma das formas que você tem de se recolocar no mercado de trabalho. Às vezes você está buscando lá um trabalho CLT. O trabalho CLT ele custa muito para o empregador. Então você consegue fazer um intraempreendedorismo ofertando o seu serviço, o que você sabe fazer de melhor, ou o seu produto que você tem de melhor para intraempreender dentro de uma empresa. E a modalidade microempreendedor individual, o MEI, é a modalidade mais segura, com menor risco, que é modalidade que gera as mesmas oportunidades de crédito, oportunidades de saúde, oportunidades de sobrevivência do que as modalidades maiores, porém com um custo absurdamente menor. Então, um intraempreendedor MEI ou empreendedor MEI, ele começa pagando uma guia mensal, que a gente chama de DAS, de 60 e poucos reais. Quer dizer, vai ser o único imposto, ele vai poder emitir nota normal como uma empresa grande emite essa nota. É isso aí. E ainda dentro deste valor, ele contribui com o INSS, ou seja... Ficar doente ali, precisa afastar... Exatamente, ele vai ter esse seguro. E vai ter também a aposentadoria no futuro. Ou seja, é uma modalidade muito boa. Tem gente que vem falar assim, olha, eu queria começar uma empresa, e a gente até fala, abre um MEI.
E ele fala, pô, mas começar com MEI, será? E não sei o quê. Não, MEI é uma excelente oportunidade. Você que está sempre nessa área, vocês dois têm, existe um preconceito? Eu abri um MEI para uma, por exemplo, de Simples Nacional, que é o mais comum, né, que as empresas... E tem outros, você que os dois que são da área, existem outras nomenclaturas, né? O Simples Nacional que eu sei que é o mais conhecido e o MEI, né? É isso aí. Nós temos um programa que chama do MEI SA. Tá? Então, a gente vai falar de MEI, microempresa, que é Simples Nacional, empresa de pequeno porte, que pode ser simples ou pode estar no lucro presumido também, e tem a empresa limitada normal, que vai do lucro presumido a lucro real, podendo chegar até uma sociedade anônima, que é o caso que o Richard comentou do nosso sócio, que é o Anderson. Então, no caso, vocês da Hub já são uma sociedade, não? Como que é esse procedimento? Neste momento, não. Ainda não. Mas vocês trabalham com todas essas áreas. Exato, mas o nosso sócio Anderson, ele foi lá na B3 e bateu o sino lá, ou seja, ele escalou o topo máximo. O topo máximo, né? E nós temos o privilégio de tê-lo como sócio. Por isso que no nosso programa ele realmente é completo do MEI SA, tá? E nós temos todas essas expertises. E até para quem está chegando agora, pegando no meio da conversa, nós estamos falando de o Rugby hoje é uma empresa que ela proporciona essa facilidade para quem quer começar a empreender, né? Exatamente. Então, o microempreendedor, nós temos educação, nós temos 3 treinamentos, treinamento básico, intermediário e avançado. O básico vai entender tudo sobre MEI, como abrir, como manter e como prosperar no MEI. O intermediário, ele já vai dar prosperidade quando você já começa a colocar ali um funcionário, porque o MEI permite isso. Até quantos funcionários o MEI até permite? Por enquanto, até um. Está sendo estudado o aumento do limite de 81 para 144. Tem um limite, né? Qual que é o limite 81 hoje? 81 mil por ano. Mas tem um estudo para ir para 144 e de um funcionário registrar até 2 funcionários. Quer dizer, para quem tem um comércio, para quem está querendo empreender nesse sentido, seria uma possibilidade boa. É isso aí. Tem o MEI, por exemplo, o MEI caminhoneiro, que ele já tem um teto muito maior para o caminhoneiro fazer toda essa logística de produtos, barateando o custo para aquela mercadoria chegar ao consumidor final com um custo menor. Só interrompendo, é engraçado, a gente tá nesse... Como é que é legal um podcast, a gente entender melhor? Porque, tipo assim, a gente conhece o básico, né? Que é o Simples Nacional, que é o MEI, e não sabe, se a gente não trocar essa ideia, nunca que a gente ia ficar sabendo que existe esse leque de vantagem, né, Richard? Isso mesmo. Eu queria colocar um ponto aí, até mesmo da questão do MEI, tá? Que o MEI é algo novo, é algo que existe dentro do nosso país, né? Mas a leitura que eu tenho quando nós falamos de grandes nomes aí mundiais, né? A gente fala, por exemplo, Bill Gates, Steve Jobs, todos eles, quando eles começaram, se tivesse essa lei dentro do seu país, eles começaram como MEIs. Como o Anderson também, nosso sócio que fez a IPO, ele começou como MEI. Ele abriu a empresa com R$1.000. O MEI seria tipo o estagiário ali do comércio, vamos dizer assim, exatamente, né? Que está entrando ali. Exatamente, ele está iniciando a trajetória dele, né? E essa estrutura ela facilita muito o dia a dia do empresário. Porque hoje, dentro da nossa legislação tributária, nós temos uma série de impostos. ICMS, PIS, COFINS, ISS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ISS, né? É uma carga tributária gigantesca, né? Então existe muita complexidade, né? E aí existem tributações diferenciadas por produto. Aí quando a gente fala de substituição tributária, tem cálculos que dentro do próprio ICMS, que aí você agrega o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado no produto. Então acaba sendo algo muito complexo quando vem de um estado para o outro. Então imagina uma pessoa que está começando agora, principalmente no segmento do comércio, necessitando entender de tudo isso, né, para poder empreender. Então é algo muito complexo. Ele não estudou para isso. Quem estuda para isso são os contadores, que tem um estudo dentro da parte tributária, né? E aí a gente também pode falar um pouco aí dos advogados, né? Advogados tributaristas, que também acabam estudando muito dentro da legislação tributária. O MEI, o que o governo fez? Ele consolidou todos esses impostos em uma única taxa, mas
essa taxa está contemplado todos esses impostos que eu falei. ICMS, IPI, PIS, quer dizer, dentro COFINS. daquela taxa de 60 e poucos reais, engloba cada centavo. Cada um, só que com complexidade zero. É só o valor fixo, independente ali do quanto você faturou no mês. Existe o limite em questão de teto de faturamento. Mas se você faturou 1.000, se você faturou 3.000 no outro mês, você vai pagar a mesma taxa. Não vai existir uma movimentação, uma necessidade de apuração. Quando a gente fala de créditos, de PIS e COFINS monofásico, essas complexidades não faz que parte existem, do MEI. não faz parte do MEI. Por esse motivo, qual que é o intuito quando a gente coloca e fala que o MEI é a melhor opção para o empresário iniciar, porque ele tem uma carga tributária baixa, ele tem uma estrutura operacional simples, quando nós falamos de algo do ponto de vista tributário e contábil, tá? Ele acaba tendo um ponto de vista muito mais simplificado do que qualquer outra empresa convencional. Então isso permite com que o comerciante ele consiga focar mais o tempo dele no negócio dele. E só a partir do momento que ele começa a entrar em um nível de faturamento mais interessante, aí o fisco começa a abrir esse leque. Aí entra dentro do Simples Nacional, aí é tabelado, aí existe um percentual. Quando a gente fala do comércio, ali começa ali a 4% e vai aumentando conforme o faturamento da empresa também vai crescendo. E aí existe uma apuração dentro dessa estrutura. Então começa a se tornar um pouco mais complexo, porém ele já tem mais capacidade de pagamento, de entendimento da empresa, ele já passou, quer dizer, ele começa a vivenciar ali o dia a dia, sabendo, aqui eu vou ter que gastar tanto. Ele já começa a aprender, né? Então o MEI é tipo uma escola para ele entrar na outra fase. Exatamente, a gente pode dizer que o MEI é o momento da sobrevivência, quando ele está aprendendo ali a sobreviver. Opa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então a gente tira o governo com essa ideia, ele tirou toda essa carga, né, esse peso aí do empresário quando a gente fala do MEI. Então, meu ponto de vista é que todo MEI ele é um empresário que tem uma microempresa ali que pode se tornar, através do seu trabalho, uma empresa de grande porte. Como o William falou, nós temos um projeto educacional que vai do MEI à SA. Então a gente traz muita tecnologia também para ajudar esses pequenos empresários aí através de app de celular, robôs de autoatendimento, para auxiliar eles dentro da emissão de nota fiscal. Então a gente consegue trazer uma vivência, né, para os pequenos de grandes corporações, né, tecnologia, acesso a tecnologias que ele teria que pagar muito caro para ter, né? Nós fizemos esse investimento para conseguir ajudar o pequeno e o médio a se desenvolver de uma forma mais rápida e orgânica, tirando essa carga aí dele. Ô Richard e William, dentro desse contexto, quem está acompanhando aqui o nosso bate-papo, o empresário, o pequeno empresário, o microempresário, né, o empreendedor, a Rugby, ela tem um acesso para ele disso tudo? Ele consegue, assim, em um preço acessível, por exemplo, para quem está começando? Como que é esse procedimento aí? Como que você pode explicar? Porque a pessoa vai abrir um empreendimento, mas ela não tem noção, às vezes, do gasto, né? E aí, tipo assim, nossa, eu vou gastar, mas eu estou vendo a entrevista, estou achando bacana o podcast deles, bate-papo. Mas e aí, para me conseguir? É caro, é barato? Tem plano? Como é que funciona? Bom, o mundo MEI, ele é um mundo maravilhoso. Tem custos reduzidos, inclusive, na abertura da empresa. No nosso treinamento, nós ensinamos o passo a passo, como você consegue abrir, inclusive de graça, o seu negócio. Então, eu quero vender, sei lá, água. A gente vai te ensinar a vender a água do início ao fim. Nós conseguimos sintetizar toda a burocracia em treinamentos que são feitos. Então, é o básico, intermediário e avançado. Cada treinamento desses são 6 módulos. É como se fosse a Netflix do empreendedorismo. Quer dizer, sentou ali, exatamente. Acompanha. Então, os cursos, eles são 6 módulos. Cada módulo nós falamos da teoria,
da prática e depois damos um material prático para que ele execute tudo aquilo. Agora, isso tudo é suficiente? Já é suficiente. Mas nós entramos, como o Richard disse, com algo a mais. Nós colocamos dentro deste pacote uma ferramenta no celular, no smartphone, onde ele consegue emitir recibos, notas fiscais. Se ele quiser, inclusive, já ter a mentalidade de empresa grande desde o início, nós colocamos ali um controle de contas a pagar, contas a receber e controle de estoque. É claro que eu conto no meu estoque garrafas d'água. Eu não vou contar ml de água. Isso seria muito preciso, né? Uma informação muito precisa para uma empresa grande porte. Mas para a gente fazer o controle básico, são por unidades, nós já temos dentro deste módulo, né, tudo já controladinho. Aí você pode falar assim, William, poxa vida, esqueci de pagar uma guia. Era R$60, mas este mês eu estava apertado e não paguei os R$60, 60 e poucos reais. Não paguei. Mês que vem, como que eu faço? Eu tenho que ligar, solicitar? Não. O aplicativo, você vai lá, escolhe a guia que está em aberto e paga ela. Já calcula automaticamente. Calcula automaticamente. Aí você pode falar assim, William, eu fiquei 6 meses sem pagar. Aí 6 vezes 6, 36, mais juros alguma coisa, R$400. Não tenho 400 para pagar. Você clica ali e já pede o parcelamento. No mesmo dia, ele já te dá a opção de parcelamento. Você consegue parcelar automaticamente com 2 cliques. Então, é muito simplificado. Aí você vai falar, William, tem a declaração anual que falam, né? Que toda empresa tem que ter uma declaração anual. Né? Para empresas de grande porte, a gente fala que é o imposto de renda de pessoa jurídica. Esse tipo de empresa também tem. Ele tem um nome mais técnico, eu acho que nem vou pronunciar aqui para não confundir, mas nós temos ali dentro, inclusive de forma automática. Então, o microempreendedor ele tem tudo na palma da mão. É muito barato, são R$ 55,90 mensais que nós damos educação, um local onde ele vai poder fazer network. Às vezes ele tem a água, mas ele não tem o copo e ele pergunta quem vende copo, porque eu estou vendendo água para alguém e a pessoa está pedindo copo também. Então ele faz um network, acha um parceiro para atender a necessidade daquele cliente. Quer dizer, vocês têm essa relação também que facilita a vida do empresário. Exatamente. Então network é tudo. Através de network eu conheci o Richard. Através de network nós fizemos uma fusão e através de network nós estamos caminhando para a prosperidade. Se meu filho, minha filha vai herdar essa empresa, não importa. As cotas deles já estão garantidas, através da nossa holding. E tudo isso foi network. Quando o Richard fala, temos o advogado tributarista, através de network nós trouxemos que na nossa visão é a melhor advogada tributarista. Então, através de network, nós temos parceria com o Conselho Regional de Contabilidade que homologou e aprovou o nosso aplicativo. Falou, olha, está pronto, pode lançar, está com base na lei, dá segurança, dá sensação de segurança, praticidade. Tem até um jargão do nosso sócio que fala assim, no final do dia é isso que interessa. E é exatamente isso que interessa. A burocracia deixa que a gente vai cuidar. Por R$ 55,90 não existe solução no mercado. Nossa senhora, não tem. Não tem. E lá dentro também, nós vamos ter os anunciantes. Ainda não começou, mas nós vamos fazer um marketplace ali dentro de soluções para o microempreendedor. Então o microempreendedor, às vezes ele precisa de crédito. R$5.000 para montar ali, precisando, por exemplo, de um forno novo. Eu quero fazer pães, eu preciso de um forno novo. Eu comecei o meu negócio fazendo com forno de casa, mas o forno de casa ele não tem eficiência, exatamente. Ele demora muito, ele gasta muito gás ou muita energia elétrica, ele precisa de um forno profissional. Aí ele precisa de um crédito para comprar esse forno. Então nós vamos colocar a solução de crédito ali dentro. Ele melhora de vida, então ele já não quer mais ser, por exemplo, atendido pelo SUS. Ele quer um plano de saúde já para ele, para a família dele. Então a gente vai colocar ali dentro também. Porque hoje em dia, para contratar um plano de saúde, você precisa de um CNPJ.
né? As operadoras buscam esse tipo de segurança para elas também. Então nós vamos colocar ali dentro, ou seja, todo o marketplace, publicidade, marketing, imagina, né? A pessoa quer às vezes até ser entrevistado num podcast como esse, né? Agradeço aqui o convite, né? Isso, o novo Comércio Cast fez esse convite para a gente, então a gente está aqui com todo amor e carinho. Então às vezes pode ter ali um anúncio, né? E o engraçado que você está falando aqui é o seguinte, é que é um preço acessível e que às vezes quando a gente vê que vocês conversando, a pessoa lá que está chegando agora vai pensar assim, nossa, mas é muito caro, eu não vou ter condição de pagar, vamos me cobrar lá 5 mil, 6 mil reais por mês. E é um preço, assim, vamos dizer, entre aspas, de pinga, né? Porque é barato. É barato. Nossa, é barato, que bacana. Né? No mundo empresarial é barato. Eu sei que às vezes uma refeição, alguma coisa que você vai comparar, pode sair mais barato que isso. Porém, imagina que esse R$ 55,90 ele pode impulsionar a sua refeição, ele pode impulsionar as suas férias, ou seja, ele pode te dar prosperidade. Se hoje você vende 5, você pode vender 10 amanhã, né? É isso aí. Então, né? Imagina que às vezes numa família o marido tem um microempreendedor individual e vende um certo produto. A esposa tem um microempreendedor individual para, por exemplo, cabeleireiro, né? Ela atende também a lei do salão parceiro, ela pode estar lá dentro de um salão com toda a segurança e está intraempreendendo ali dentro. Né? O filho, de repente, abre um microempreendedor para entrar com outro tipo de solução, de repente junto com o pai. E não estoura a cota deles também, né? Imagina, virou uma família de empreendedores. Imagina que divertido o jantar dessa família, né? Sim. E aí, como foi seu negócio hoje? O meu foi maravilhoso. O meu não foi tão bom, mas amanhã vai ser melhor. Ou seja, vai ser um papo incrível, né? Diferente de, poxa vida, pai, tem um invejoso lá na empresa querendo puxar o meu tapete. Ou seja, o mundo do empresário, ele é um mundo realmente desafiador. Estamos aqui para não eliminar, mas diminuir isso daí. Tem um estudo, né, que foi feito, né, por Pareto, então ficou a lei de Pareto, que diz que é 80-20. Então, se a gente plantar aqui nessa mesa 100 macieiras, nós vamos reparar que 20 dessas macieiras vão dar 80% dos frutos. E as outras 80 macieiras vão dar só 20% dos frutos. E se a gente trocar de terreno, isso vai acontecer. E se a gente trocar de fruta para laranja, isso também vai acontecer. E no empreendedorismo é a mesma coisa. 80% do negócio dele pode ser a burocracia, mas isso só vai gerar 20% do resultado. Agora, 20% do negócio dele é vender água. E é a água que vai trazer o resultado. Então e pensando nisso que a gente foca nas nossas soluções. Nós queremos solucionar os 80% e deixar ele nos 20% e colher 80% dos frutos. Porque não é na economia tributária que vai dar a verdadeira prosperidade. É no acesso. Ele tem que dar acesso ao maior número possível de clientes àquele produto dele. Realmente é no acesso. Mas a nossa economia pode, junto nos 20% dele, dar o último suspiro que ele precisava para falar assim, uau, agora eu vou. Ou seja, eu tiro aquela carga, deixo o negócio dele mais leve e ele foca na solução. Tá? Então, o empreendedor ele vai ter isso da gente e não menos do que isso, é disso para cima, porque nós também continuamos evoluindo cada vez mais. Muitas empresas de tecnologia buscam a gente todos os dias, mostrando soluções, porque nós somos o quê? Uma API aberta. Estamos procurando várias outras soluções para levar aos empresários. Soluções que de repente nem eu nem o Richard conhecemos ainda. Estamos ávidos a conhecê-las, porque nós somos o facilitador, por isso que chama Hub. Nós espetamos soluções. Pensa como se fosse, nós temos aqui então o sistema operacional e cada solução é um app, né? Um aplicativo que a gente instala dentro desse sistema operacional que faz a operação burocrática para quem quer empreender. Então essa é a nossa função. E buscamos realmente parceiros de comunicação, parceiros de solução, parceiros de logística, para que juntos a gente fortaleça o empresário brasileiro. Nós
temos 43 anos já de tradição no mercado. 43 anos que eu empreendo. Eu tenho 45 de idade. Meu berço foi lá, Quer dizer, ali dentro. nasceu no empreendedorismo ali. Nasci ali. Eu nunca tive carteira profissional a vida inteira. Nunca tive. Nenhum registro, nada. Não cheguei a tirar o documento. Não tirei então, o documento. sua vida é só empreendedorismo. 100% empreendedorismo na veia. O meu sistema operacional é empreendedorismo. Os negócios que eu fiz foram os aplicativos que eu fui instalando. Entendi, foi instalando Exatamente. e criando aí. Olha, alguns eu deletei também, né? Esse aplicativo não é. me serve, Tem né? outros que a gente põe no serve, esse eu já gostei. Vai Exatamente. fora. Então alguns a gente descartou. Mas é isso. Nós estamos aqui para levar a solução com seriedade para os empresários. E tudo isso, como diz novamente, né, no final do dia, é o lucro líquido ali que vai realmente lubrificar a engrenagem do empreendedorismo. Mas os 43 anos nos mostrou algumas coisas. Por exemplo, ano ímpar 2023 é o ano de ganhar dinheiro. Nós teremos na próxima semana já o Carnaval. Depois disso não temos grandes eventos, né? Não temos eleições, não temos Copa do Mundo, não temos Olimpíada. Então o foco é no empreendedorismo. Aí ano par, a gente dá uma descansadinha um pouquinho, né? Dá uma que a gente chama de pivotar o nosso negócio, ou seja, reestruturar o nosso negócio para o ano de 2025 ser o ano do empreendedorismo de novo. Ou seja, o empreendedor ele vive ciclos, né? Ciclos de reciclagem nos anos pares e ciclos de avanço nos anos ímpares. E a gente viu isso, às vezes o empreendedor, talvez alguém que esteja aí me ouvindo fala assim, puxa vida, isso é verdade. E eu nunca percebi, mas eu vivo dentro desse ciclo. Tá? Então a gente viu isso. Na prática, ninguém também bateu na nossa porta e falou, olha, é assim. Não, isso daí foi prática. Não foi um achismo, né? Não, tô achando que vai ser dessa forma. Não, é a vivência mesmo. É a vivência, exatamente. Você falou, William, engenheiro e contador, mas a vivência empresarial, nenhuma dessas duas faculdades me deu. É realmente em cima disso e fui buscar. Falei assim, olha, sozinho eu não faço verão não. Aí eu peguei... A parceria é importante nisso, né? Nossa. A gente não consegue, né? Igual que a gente tem o Alexandre, né? Mandar um abraço pro Alexandre, o presidente do Sindicomércio aqui do Vale do Sapucaí, o Sindivale. Um abraço, Alexandre. Um abraço pro Alexandre, nosso amigo aqui. E ele fez esse convite, falou, Lucas, eu tô com uma ideia e eu tô para apresentar para você aqui e eu queria que você viesse junto. Aí eu falei, o Alexandre, mais de 20 anos de amizade, tá falando, bora, Alexandre, vamos ver. Aí o Alexandre, nossa, mas nós vamos precisar de alguém. Aí eu puxei o Paçoca lá, falei, Paçoca, você topa participar desse empreendimento? Top. E a gente entrou e aí a gente muniu um pouco da experiência, cada um sua experiência, sua ideia e vai juntando e fazendo. Quer dizer, é o que vocês fizeram lá na Rugby também, né? Foi juntando, unindo ali as forças e fazendo, criando aí, construindo uma grande empresa, né? Vamos usar o Paçoca, né? Ninguém tá vendo ele, na verdade. Ele fica só nos bastidores. Exatamente, ele tá cuidando de 80%. E você sabe que ele é o mais famoso, porque a gente fala tanto Paçoca, o pessoal, quem que é? Todo mundo pergunta, quem que é esse Paçoca? É isso aí. Ele está cuidando dos 80%, exato, os 80% e a gente está aqui nos 20% gerando 80% de resultado. De resultado, é verdade, é verdade. Então, é exatamente isso que a gente propõe para o empreendedorismo. E o Richard, ele trabalhou nas 4 maiores empresas de auditoria, consultoria de negócios. Ou seja, essas práticas internacionais, que essas grandes marcas que você pensar na sua mente, essas empresas, ela que estrutura tudo isso. E o Richard está trazendo práticas de multinacionais e ajudando a gente a explicar isso para o MEI com uma linguagem acessível. Quer dizer que se for uma pessoa comum, você não vai ter esse acesso. A pessoa nunca. Não vai nem saber, né? Quanto custa a hora dele? Né? Ainda bem que ele é meu sócio, então não preciso pagar, né? Pagar, né? Não. Senão tava complicado, né, RG? Ia morrer uma nota, né? O lucro dele a gente tem revertido, né? Pra gente aumentar a tecnologia. Sim. Né? Já faz um bem bolado, né? Vamos fazer um investimento. Exatamente. Aqui nesse sentido. Agora, se tiver que contratar ele, aí o negócio fica feio. Aí é bravo. Aí fica feio. O Richard, dentro disso, o William falou aí nesse caso do exemplo do MEI, né? E aí a pessoa já evoluiu e já está numa empresa que ela já precisa saber que se ela for comprar de Minas aqui para São Paulo, a carga do ICMS é uma, ela vai ter que chegar para cá, ela vai ter que preocupar isso. E conta para a gente o que isso pode facilitar, o que a Rugby facilita na vida das pessoas para quem tem um empreendimento que está nessa faixa tributária.
Perfeito. Uma coisa que é bem bacana, né? Aí a gente começa a entrar em outra dor do empresário. E essa dor é a dor do crescimento, mas é uma dor boa. Né? No final do dia quer dizer que você, empresário, está ganhando muito mais dinheiro. Tá? E aí realmente se é necessário uma maior inteligência. Tá? A estrutura do Hub, ela foi feita dentro de uma estrutura digital, então todas as informações elas estão em nuvem, então nós capturamos todas as notas fiscais de entrada, de saída, serviços prestados, serviços tomados, tudo automaticamente. O nosso cliente ele tem acesso a essas informações, ele também consegue gerar relatórios em cima disso de forma on time, ali no dia a dia dele. Então ele consegue ter toda essa visão de como nós estamos operando. Tá? Ele tem um aplicativo de celular, ele tem um WhatsApp, nós temos um WhatsApp corporativo de autoatendimento, que eu atendo mais de 20 solicitações de forma on time, 24 horas por dia. Como é isso? Só para você entender um pouco aí do dinamismo e facilidade que a gente traz para o dia a dia do empresário, né? E aí depois a gente entra um pouco nessa questão mais consultiva, né? Das preocupações aí desse crescimento, né? Quando a gente fala do comércio, né? O comércio muitas vezes ele está ali no feriado, ele se beneficia muito ali Natal, Páscoa, né? Dia das Mães, Dia das Crianças, né? Então o comércio, e muitas vezes, dependendo do segmento, porque existe uma sazonalidade muito grande, ele fatura muito nesse período e ele tem que reter boa parte desse dinheiro no caixa dele, porque senão ele não consegue se manter dentro ali do ano. Né? Então, o comerciante é aquela pessoa que trabalha hoje para comer amanhã. Então, como que a gente consegue trazer praticidade, velocidade? Digamos que ele já tem alguns funcionários já dentro da empresa dele, já tem ali seus 10, 20 funcionários. Né? E aí existe um funcionário ali que no momento atendeu um cliente mal, ou ele não está gostando da postura de um funcionário ali, ele falou, preciso mandar essa pessoa embora. Só que qual que é o custo? Eu tenho caixa para mandar essa pessoa embora? Né? Porque existe uma série de encargos e às vezes é muito pesado, dependendo do tempo que você está com essa pessoa, se ela deixou de servir às necessidades da empresa. Né? Então ele pode entrar ali no WhatsApp corporativo nosso, o nosso robô de autoatendimento, ele vai perguntar o que ele quer falar, né? Eu gero ali guias de impostos, relatório gerenciais, relatório de férias, cálculo de rescisão, falar qual que é o valor de rescisão de funcionário X. O meu robô sai do WhatsApp, entra dentro do meu sistema, faz o cálculo da rescisão e manda no WhatsApp para o empresário. Ele pode pedir isso sábado, domingo, feriado. Qualquer hora, qualquer madrugada hora. De Olha noite. Só que bacana como que essa tecnologia ela funciona, porque hoje quando a gente fala dentro de uma estrutura de contabilidade convencional, você mandou alguma coisa no sábado, na sexta-feira, depois do expediente comercial, você vai ter uma resposta na segunda ou quarta-feira. Dentro dessa estrutura ele já consegue ter uma visão para tomada de decisão. Então a gente consegue acelerar muito esse processo do dia a dia para ele. E a sexta opção, a gente dá a opção para um atendimento humanizado. Fala, olha, não necessito desse autoatendimento, preciso realmente falar com alguém. Olha, eu estou crescendo, eu preciso de uma consultoria, eu preciso de uma assessoria personalizada. E aí é o momento que entra a nossa parte de consultoria para poder ajudar ali, fazer um planejamento tributário, porque por mais que, dependendo do segmento que a empresa está e o momento que ela está, nós temos o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, quando nós falamos de questões tributárias, né? Quando a gente vai definir ali qual vai ser o momento tributário ali dessa empresa, a situação tributária da empresa naquele ano. Você consegue fazer essa movimentação anual, existem tetos, tá? Então, quando a gente fala do Simples Nacional, o teto é até R$4.800.000. Então, já é um teto bem alto. Né? Então, quem está dentro desse ecossistema, ele tem uma tabela progressiva, onde, conforme ele vai aumentando o faturamento, vai aumentando a alíquota, ou seja, o percentual que ele paga de imposto. Porém, existe uma unificação, obviamente, de todos os impostos, parte ICMS, IPI, PIS e COFINS.
Existem alguns detalhes, alguns gaps que eu vou colocar aqui, que é a importância da tecnologia para apoiar o pequeno empresário. Como é uma alíquota consolidada, né, existem algumas movimentações tributárias. Vamos falar no tocante, por exemplo, ao ICMS, tá? O Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e Circulação dos mesmos. Tá? Então, o ICMS é um imposto estadual, onde, dependendo do produto que você trabalha, que o comerciante trabalha, ele recebe numa condição de substituição tributária. Tem a famosa ST. Né? O que é muito comum os contadores fazerem no seu dia a dia? Ele pega a alíquota cheia do Simples, vai lá e coloca o percentual e manda em cima do faturamento e manda guia para o empresário pagar. Só que qual que é o problema? Quando tem substituição tributária, pela legislação, fala que toda a cadeia isenta de ICMS até chegar ao consumidor final, pois já foi retido na fonte pela indústria. Né? Então, qual que é a técnica? Entra dentro da alíquota ali, né? Digamos, uma alíquota ali efetiva ali de 10% ali. Digamos que desses 10%, 5% é correspondente ao valor de ICMS, e aí você tira esse valor, ou seja, você só iria pagar 5% e não a alíquota fechada de 10%. Quer dizer, então, se a pessoa não tiver uma orientação de especialistas como vocês, a pessoa está lascada ali. Exatamente. Né? E não só isso. Né? Nós conseguimos colocar... Quando a gente fala do comércio, às vezes você trabalha com muitos produtos. Então você tem que ter um robozinho mesmo ali para poder ficar fazendo essa separação. Então, imagina só, quando a gente fala de tecnologias, né? Enquanto uma pessoa... em 2 dias faria 1000 lançamentos para poder fazer a melhor classificação tributária para a apuração do imposto de forma correta, o robô faz isso em 30 segundos, 1 minuto no máximo. Né? O que seria o trabalho de 2 dias de uma pessoa. Então a gente consegue trazer essa tecnologia ali por produto, essa inteligência, para ajudar a reduzir a carga tributária do empresário. Isso é um processo de elisão fiscal, né? Não é um processo de sonegação. É o quê? Reduzir os impostos dentro das leis tributárias, né? Pagando de forma correta, só que da forma mais benéfica possível ao empresário. E aí estamos falando do teto ali até de 4.800.000, depois ele saindo dessa vertente, ele entra numa vertente que ele pode optar estar entre o lucro presumido e o lucro real. O lucro presumido o fisco presume um resultado, né? Quando a gente fala de comércio, ele presume que pelo menos 8% do faturamento dessa empresa é resultado, e aí em cima disso ele pega uma base para imposto de renda. Né? Existe a acumulatividade do PIS e da COFINS aí também, dentro dessa vertente, ele abre já todo o leque. Né? ICMS é mais amplo, aí tem que tomar muito mais cuidados, porque tudo que ele acaba comprando ali como insumos para revenda se torna crédito para a parte do ICMS, e quando ele vende ele paga ICMS. E aí existem os diferenciais de alíquota. Se ficar esperto, você acaba pagando imposto a mais sem necessidade. Exatamente. E aí existem diferenciais de alíquota. Quando ele acaba comprando de um estado para o outro, ou vendendo daqui de Minas Gerais para outro estado. Né? Então existe uma série de variações, porque quando a gente fala de um imposto estadual, cada estado tem o seu. Então a gente pode ter aí mais de 27 variações quando a gente fala a nível Brasil. Né? Você comprar aqui de Minas para o Rio, vai ser um imposto, do Rio para São Paulo outro, e assim por diante. Exatamente. Existe, obviamente, uma tabela para isso, para que se possa seguir esses tipos de diretrizes. Tá? Então existem alguns cuidados que se tem que ter. E aí colocando o outro ponto, é que existe um outro limite para o lucro presumido, que a empresa pode faturar até 78 milhões de reais no ano. Passou de 78 milhões, ele entra dentro de uma vertente aí, de empresa de lucro real, né? E aí até 300 milhões ano, aí ele já entra dentro de uma política de SA. Aí são aquelas grandes empresas que a gente conhece, que é algo que já é bem mais alto. Mas olha só que interessante. Quando o cliente ele já sai de um ponto de vista do MEI, do microempreendedor individual,
é sempre interessante, no momento da empresa, se fazer um estudo tributário. Porque muitas vezes, dependendo do momento da empresa, a forma, o que ele vai investir esse ano, o que ele pretende crescer em receitas e despesas, às vezes é interessante, mesmo que o faturamento da empresa não seja algo acima de R$4.800.000 ano, tá? Às vezes é mais interessante ela estar dentro do lucro real ou dentro do lucro presumido. Existe maior complexidade tributária? Existe. Porém, ele pode pagar menos imposto dentro desse análise tributário, muitas vezes dependendo do momento dela, né? E claro, simples, ele já traz aquela vertente de que tudo é mais simples, mas no fundo não é 100% simples, né? E nem quer dizer que estar no Simples Nacional é a melhor situação tributária, né? O melhor regime tributário para a empresa naquele momento. Então, isso sempre tem que ser avaliado. Qual o momento, Richard, que você pode escolher estar dentro de algum desses regimes? Todo começo do ano. Então, todo mês de janeiro aí se faz um estudo onde se pode definir qual que é o melhor regime tributário para a empresa seguir o projeto dela pro ano. E aí, definiu lucro presumido. Perfeito. Definiu no mês de janeiro, você vai ter que continuar no lucro presumido até o final do ano. Então, o planejamento ele tem que ser mais consultivo. É, né? por isso que todo final do ano tem que vamos fechar para balanço ali, dar aquela pausa para poder ver agora o que nós vamos fazer, né? Vamos continuar no meio, vamos pular. Exatamente. E isso que é muito legal do Hub, tá? Hoje nós temos contabilidade, né? Temos 3 tipos de contabilidade. Contabilidade padrão, as contabilidades digitais e as contabilidades consultivas. O Hub é uma contabilidade híbrida. Ele é uma contabilidade digital e consultiva. Ela é digital quando você precisa de menores preços dentro de estruturas de back-office e velocidades em questões de informação. Toda a estrutura está em nuvem, você tem um login, você entra no app de celular, você resolve toda a sua vida ali, né? Ou faz o autoatendimento direto com o robô, então isso se torna muito mais barato ali, obviamente também a prestação de serviço desse back-office, e ajuda muito o cliente em uma tomada de decisão ali, né? De uma forma rápida e de uma forma mais barata, obviamente. E quando ele necessita, está em um momento que ele precisa de uma consultoria, nós também temos um departamento de consultoria para atender de forma personalizada esse cliente. Nós conseguimos personalizar também o atendimento para esse cliente, dependendo da necessidade dele. Então, não temos aquela única opção, só trabalho dessa forma, se você não se adaptar às tecnologias, você está morto. Não. Nós temos aí as tecnologias para ajudar o empresário a se beneficiar dessa velocidade, né? Porque o concorrente dele está se beneficiando. Sim. Então, ele precisa buscar se beneficiar também de tecnologias, tudo, para ele poder ter maior eficiência, se preocupar menos com essas burocracias e focar mais no negócio dele, né? E, ao mesmo tempo, é importante ele ter uma inteligência dentro de uma área de consultoria, onde eu comentei aqui parte de tributação. Por que isso é relevante? Porque as grandes corporações, elas têm esse tipo de inteligência, por esse motivo que ela consegue muitas vezes trazer condições mais competitivas para o mercado. E às vezes o seu concorrente, se ele tem esse tipo de inteligência da empresa que está apoiando ele ali dentro do back-office, ele melhora as margens dele, ele consegue ser mais competitivo em produto. E aí você vê a importância de não só se ter tecnologias, mas sim também um ponto de vista consultivo do processo e do dia a dia dele. Então, isso acaba ajudando e beneficiando muito o empresário ali na ponta por parar e analisar todo esse tipo de processo. Então, a forma que nós estruturamos a empresa foi dessa forma. Plataformas tecnológicas para otimizar tempo e também uma inteligência de consultoria dentro do ponto de vista contábil, ponto de vista tributário, ponto de vista jurídico, para melhor direcionar o empresário. E aí, quando ele é direcionado, muitas vezes ele precisa de um acompanhamento, porque isso é muito importante.
Não adianta eu fazer um planejamento, um desenho para você, olha, é melhor você seguir esse caminho que você vai se dar bem lá na frente. E não acompanhar isso. E deixar a pessoa correr solta acaba... Né, exatamente. O importantíssimo, para que um planejamento possa se concretizar de uma forma correta e concreta dentro da empresa, para perpetuar a empresa, tem que existir o acompanhamento desse dia a dia. Fala, olha, dentro do planejamento você passou essa estratégia de crescimento, custos, despesas, isso não está se realizando. O que está acontecendo? Onde que a gente pode te ajudar? Vamos aumentar resultado? Vamos melhorar seu processo? Vamos buscar outras formas de economia aí para você no dia a dia? Então a gente consegue colocar esses alertas, né? É bem bacana que dentro das tecnologias, até mesmo questões tributárias, que é muito comum, tá? Principalmente ali o pequeno e o médio empresário, ele perder datas de pagamento, né? Ele recebe ali automaticamente na timeline do celular dele ali, ó, chegou a guia de imposto, ele clica ali, já efetuou o pagamento. Mas digamos que ele está ali na correria, o comércio, mesmo que recebeu ali, pô, esqueci. O que acaba acontecendo dentro de uma estrutura convencional? Ele só vai lembrar que ele não pagou esse imposto o dia que o fiscal estiver batendo lá na porta dele falando, olha, você não me pagou isso, eu quero fiscalizar isso, isso, isso. Dentro da nossa estrutura, né, nós temos um ponto de vista proativo. Temos um robô que faz toda a varredura tributária dele. Então, se ele não paga o imposto hoje, amanhã o meu robô já está notificando, olha, você não pagou a guia que foi enviada para você. E aí, opa, eu consigo já dar uma orientação. Pô, não tenho dinheiro para isso agora. Perfeito, vamos entrar dentro de uma estrutura, uma análise de parcelamento disso, ou esperamos um pouco, aí se organizar um pouco para melhorar isso aqui e depois você quita esses débitos. Por quê? Uma vez que ele fica com essas pendências, pode prejudicar ele na emissão de notas fiscais, prestar novos serviços, né? E às vezes isso vira uma bola de neve ali para ele. Quantos empresários hoje não perderam as suas empresas ou perderam o seu sono por causa de algum passivo tributário que ficou lá atrás, que às vezes ele não deu muita atenção, ele não era assessorado, vamos assim dizer, pela estrutura de back-office dele lá atrás, né? E hoje se arrepende muito disso, porque isso vira uma bola de neve. Então a gente consegue dar essas orientações e ajudar o empresário dentro do dia a dia através desses pontos de vista. Então, por esse motivo, quando nós falamos o que é ideal para qual o melhor regime tributário, nós nunca podemos dizer, é o MEI, é o simples, é o real, é o presumido. Não, depende. Qual é o seu momento? Qual a sua estratégia? Qual é o seu crescimento? Então, a gente também consegue, dentro dessa vertente, para o empresário, a gente consegue dar autonomia para ele se instruir, começar a se estruturar, mas também existe um momento que ele vai precisar realmente de pessoas com grande conhecimento, com uma grande bagagem, dentro das melhores práticas, né, para poder ajudar ele a se tornar, passar por esse processo do MEI a SA. Olha só, vocês estão acompanhando, você empresário está acompanhando aqui, né? Hoje o nosso podcast, nosso novo Comércio Cast, hoje recebendo aqui o William e também o Richard, dando uma aula para a gente da Hub, da importância que é essa empresa. E eu queria que vocês falassem para a gente, quem quiser obter mais informações, o site de vocês, o contato. Tenho certeza que hoje aqui, muitos empresários aqui da nossa região, que com certeza vão estar interessados nessas orientações aí que o William e que o Richard trouxeram para os nossos telespectadores e ouvintes também do nosso podcast. É isso aí. Para o microempreendedor individual, você acessa o MEI TV, meitv.com.br, e lá você vai encontrar a educação, como eu disse, são mensagens, vídeos, materiais sobre o mundo MEI e o mundo do empreendedorismo. E você vai encontrar também o nosso aplicativo que vai te dar todas essas soluções. meitv.com.br. E da Hub, eu vou deixar o Richard aqui, que tem mais tempo de Hub do que eu, passar todo o recado dele aí para vocês. Bom, para você poder conseguir nos encontrar, você vai acessar o site hub5
Ali vai ter a nossa história, os produtos que nós desenvolvemos, as tecnologias que nós temos dentro da nossa empresa, né? Tudo para ajudar ali. E já vai ter o ícone ali do WhatsApp que você já consegue clicar ali, né? Porque é uma ferramenta muito comum para a maioria das pessoas. Você já consegue clicar ali e interagir direto com o nosso gerente de relacionamento, com o nosso departamento de atendimento ao cliente, nosso pós-venda. E aí você consegue marcar uma reunião, um bate-papo para entender esse momento da empresa, né? Muitas vezes você pode falar com alguma pessoa dentro da estrutura da nossa empresa ou até mesmo ter uma consultoria direta vindo tanto de mim quanto do próprio William dentro dessa vertente aí. Então, o objetivo da empresa, né, como a gente já havia falado, é uma empresa de tecnologia para soluções em back-office, soluções administrativas, financeiras, contas a pagar, contas a receber, conciliação de caixa, contabilidade, DP, a gente tem muita novidade na questão de, para você empresário que tem funcionário, nós não só processamos a folha, nós mandamos a folha de pagamento automaticamente por e-mail do seu funcionário. Ele também vai ter um app, onde ele vai receber automaticamente essa folha de pagamento. Então você não precisa mais ficar recebendo a folha de pagamento da contabilidade, ficar passando para todo mundo. Eu faço tudo isso para você de uma forma digital. E além disso, toda a parte do ponto, tá? Marcação de ponto para você saber qual o horário que seus funcionários estão entrando na empresa, se eles estão fazendo o horário de forma correta, se tem hora extra, se você vai operar dentro de uma estrutura de banco de horas ou dentro de uma estrutura de horas extras, você vai conseguir ter o relatório de tudo isso. A nossa aplicação ela é por geolocalização e identificação facial. Olha só que bacana, você tem 3 formas de fazer o seu funcionário bater o ponto conforme a sua necessidade. Uma, ou você vai colocar um tablet ou um celular na entrada ali da sua administração, da sua empresa, seu funcionário vai passar, vai olhar, vai fazer a identificação facial e vai bater o ponto. Para sair a mesma coisa. Richard, boa parte dos meus funcionários, às vezes eu tenho alguns funcionários que estão home office, né? Então ele vai abrir o computador dele, ele bate o ponto ali naquele momento, pelo computador, e ele pode e já aparece essa informação para que você faça essa gestão. E também o terceiro ponto, ele tem um aplicativo de celular que dentro desse aplicativo de celular, independente de onde ele esteja, seu funcionário bate o ponto, ele tem a geolocalização falando o endereço que ele bateu o ponto. A gente consegue colocar uma cerca digital também para o funcionário, para ele bater o ponto, estando ali a no máximo 20 metros do endereço da empresa ou do local que você combinou para o funcionário estar. Então, isso gera maiores controles, governança, reduz os riscos trabalhistas, né? Principalmente para o pequeno e para o médio empresário, que às vezes não se preocupa com essas burocracias que são tão importantes. E às vezes ele só lembra disso quando ele tem uma dor, quando ele é questionado, né? Falando, olha, às vezes o funcionário chega e fala, olha, eu trabalhava ali 2 horas todos os dias pro seu José ali da venda. Como que você prova que isso é uma verdade? É só se você tiver esse tipo de controle, esse tipo de tecnologia. E nós trazemos isso para o pequeno e para o médio empresário a baixo custo, que é legal que toda essa tecnologia integrada com o nosso processamento de folha, né? Você consegue, o funcionário ele pode pedir férias, pelo aplicativo ele sobe para o gestor, falando, olha, o funcionário X pediu férias, se você aceitar, isso sobe direto para a nossa contabilidade, para o processamento de folha, você não precisa ficar repassando informação. Também, se ele faltou por motivo de saúde, ele tira a foto do atestado médico, isso sobe automaticamente para dentro da nossa plataforma para justificar essa falta. Você tem ciência, você tem todo esse documento aí na palma da sua mão, né? Basta você ter aí a internet, né, lhe servindo, você consegue ter todas essas informações aí das suas empresas, gestão a longa distância também. Então, trazemos aí muitas novidades, né? Fora a parte de documentos, da empresa que também fica em nuvem, fica no app ali para o empresário no dia a dia, facilita muito o seu dia a dia. Então,
trazemos todas essas novidades a baixo custo para vocês e também temos aí várias novidades que entram a todo momento dentro do Hub, né? Como o William mesmo comentou, o Hub ele é um grupo de soluções que visa beneficiar e trazer as melhores práticas de mercado para os pequenos e médios empresários com muita tecnologia. Olha, eu quero agradecer aí o William, quero agradecer o Richard pela presença aqui, participação, falando aí dessa grande empresa, trazendo grandes soluções, né? Soluções necessárias aí para você, empresário. E o objetivo do nosso podcast, né, o novo Comércio Cast, é esse: suas ideias e sua empresa passam por aqui. É isso que a gente quer, levar facilidade, né? A gente sabe que o comerciante, o empresário, o empreendedor, aquele que quer começar o seu negócio, às vezes fazer como aí o William, que nunca teve uma carteira assinada e já foi direto, o empreendedor nato, ele quer lá levar o seu conhecimento, mas às vezes, cara, eu tenho aquela vontade, mas eu não tenho conhecimento, know-how para isso. E aqui a gente está proporcionando isso, e esses conhecimentos, vocês viram que vale a pena você investir nessa empresa. Está aparecendo aqui, né? Tá na aberta aqui, tá o link aqui, ó. Se inscreva, acesse o site. Olha, vale a pena, gente. Pela aula que os dois deram pra gente aqui, o Richard e o William, a gente sabe que a empresa é um sucesso e que você quer ter esse sucesso, então se una a essa empresa que vai valer a pena, não é verdade? Considerações finais de vocês, o William e também o Richard. Bom, é isso aí. Como eu disse, meu nome é William Shimura, mas eu sou conhecido como Will Ishimura, é o nome mais carinhoso, fica mais fácil. Vocês me acham em todas as redes sociais como Will Ishimura. E eu gostaria de realmente, né, falar nos olhos aí dos empreendedores, desbravadores de solução, o tanto quanto você é importante para o crescimento do nosso país. Nós estamos aqui numa missão de facilitar a sua vida para que você foque sua atenção no que realmente você está pronto para atender essas pessoas. Aumente a sua posição no mercado. Este é o ano de aumentar a sua posição no mercado, é o ano de você fortalecer as suas bases, falando um pouquinho de engenharia. Então nós vamos fortalecer as bases junto com você, nós vamos fazer você brilhar ainda mais as suas soluções aos olhos dos seus consumidores. Nós estamos aqui prontos para atender, surpreender e fazer realmente você prosperar. E é isso, né? Chega desse negócio do eu empresa. Vamos realmente empreender de forma sustentável, crescente, para que você deixe um legado. Vamos pensar o seguinte: vamos pensar que o mercado ele teve um crescimento, o seu mercado teve um crescimento de 15%. E se de repente a inflação fechar o ano em 10% de inflação, ou seja, somando um com o outro 25%. Pensa que num cenário como esse você vai ter que crescer 30% e nós estamos aqui para apoiá-lo. É inevitável o seu crescimento de 30%, 40%, 20%, não importa. O importante é que realmente você empreenda, surpreenda seus clientes e crie aí um legado para a prosperidade. E conta com a gente. Estamos prontos para atendê-los. Muito obrigado. Vai lá, Richard. Perfeito. Gostaria de deixar 3 recados aqui, né? O primeiro é o segredo para o sucesso, né? Temos uma espiritualidade boa, independente de religião. Eu acredito em ser do bem e fazer o bem. Tá? Esse é o mais importante aí, da nossa vida. Então, busque fazer o bem a outras pessoas e você vai cultivar coisas boas. O mundo dos negócios é o mundo do network e não é maltratando e fazendo mal a outras pessoas que vai fazer você ter sucesso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, diferente do William, o William é um cara que já nasceu dentro do empreendedorismo. Eu venho de uma família tradicional, onde meus pais, meus avós entraram numa empresa, trabalharam a vida inteira e se aposentaram dentro dessa empresa. Então, cresci dentro de um mundo onde se tem que se estudar muito, entrar numa boa empresa e aposentar nela. Não que isso seja ruim, né? Porém, existe um momento na nossa vida que vira uma chave
Então, o que eu quero trazer aqui é que, independente da sua formação, a sua estrutura familiar, pode virar essa chave para você se tornar um empreendedor. Às vezes, hoje você pode estar trabalhando em uma outra empresa, mas às vezes você tem uma ideia inovadora, você tem ideias de melhoria que vai facilitar o dia a dia das pessoas. Você tem um projeto que não existe no mercado. Então, tome a atitude. É apenas através da atitude que você vai mudar essa chavinha e vai se tornar um empreendedor. E assim você tem sucesso. Então, ideias que só ficam na sua cabeça, elas não produzem frutos, não produzem resultados. Apenas através das ações. Então, tenha ideia, estude muito. Isso é importantíssimo, porém, haja, tenha ação, né? Corra atrás do seu sonho. Fala, olha, realmente isso vai facilitar a vida das pessoas, ou isso não existe no mercado, eu vou atrás e eu vou fazer acontecer. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente de quem seja, né? E a terceira, para não apanhar em casa, queria agradecer aí também o apoio da minha esposa, a Karen, meu filho Pedro, né, que com certeza vai estar aí nos assistindo. Meu filho vai fazer 5 anos agora, no começo de março. Amo muito vocês e, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada que sempre está me apoiando aí em todas as loucuras, né? Porque quando você também começa a empreender, você fica um pouco louco, né, William? Tipo, algo meio insano, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? Sim. Você perde um pouco da sanidade, né? Fala, você vai deixar de trabalhar para grandes corporações, um alto salário, para poder começar ali do zero, fazendo algo, sim. Então, e muitas vezes a gente depende muito das pessoas que estão ali do nosso dia a dia, a base, mais próximo. A base, né? Então, engenharia, tá vendo? Isso me ajuda muito. Me ajudou muito dentro do crescimento. Por esse motivo também o Hub é um sucesso. Todas as pessoas que trabalham conosco são pessoas muito do bem, muito espiritualizadas, né? O Anderson, o William, pessoas fantásticas aí, né? Entre outros, o Marcos, nosso diretor comercial, o Nicolas, a Nay, a Natasha, né? Também são heads de operação dentro da nossa empresa, o Thomas, o Dalcy. Então, são pessoas que hoje só vêm agregando dentro da nossa estrutura, né? Renata, também gerente de relacionamento, que trata muito bem nossos clientes, né? A manutenção ali do dia a dia. Tá precisando de alguma coisa? Estou aqui para te ajudar. Então, no final, nós não construímos uma empresa sólida apenas com a ideia de uma pessoa, a ação de uma pessoa. É um grupo colaborativo que está ali para facilitar o dia a dia do empresário. Ok? Pessoal, muito obrigado aí. Um abração a todos. Tá certo, aí a gente vai encerrando mais uma edição desse nosso podcast, né? É o Novo Comércio Cast, né? As suas ideias, sua empresa passam por aqui, com certeza, agradecendo aí o Will Ishimura, né? Não é isso aí? E o Richard também, Masson, a participação aqui hoje do nosso Novo Comércio Cast e que tem muitos programas pela frente, toda terça-feira, 9 horas da noite, programas inéditos. O sininho vai tocar, se inscreva no canal, venha fazer parte. Gente, obrigado, viu? Mais uma vez, sucesso para a empresa. Muito bacana conhecer vocês aqui e esse nosso espaço aqui também do Cindy Comércio cedendo aí, nos proporcionando essa grande parceria. Rugby chegando junto, é isso, né? Chegando junto, né? Vamos lá? Tudo jóia, gente. Um abraço. Até mais.